Olá, meu nome é Elaine e eu vim aqui fazer um novo vídeo sobre a continuação de O Conto da Aia. Eu já fiz um vídeo falando da primeira parte desse livro, com spoilers. Estou falando do livro na íntegra, então, claro que eu vou contar tudo o que está acontecendo aqui. Se você tem interesse de ler antes e depois vir aqui saber a minha opinião, leia primeiro e depois venha, porque eu não vou fazer uma simples resenha, eu vou contar os detalhes e, claro, vão ter spoilers de tudo que acontece no livro. E também eu preciso pedir desculpas, porque eu estou atrasada. Eu falei que eu ia lançar esse vídeo dia 5, mas não deu tempo. Quer dizer, eu cheguei a gravar o vídeo, mas deu ruim aqui, ficou sem som e eu não tenho muito tempo para gravar. Meus dias são certinhos, né, para gravar o vídeo, porque eu trabalho, né, eu não vivo de internet. E só agora que eu consegui gravar esse vídeo da segunda parte. Mas, enfim, estou aqui, espero que vocês assistam, mesmo assim, mesmo estando atrasado. E hoje eu vou falar do capítulo 8, Dia do Nascimento. Começa no dia do nascimento até o 11, que é noite. Bom, vamos lá começar. O dia do nascimento, ele começa com ela contando, a Aia, né? Contando um sonho que ela teve com a filhinha dela. E é bem bonitinho a cena dela vendo a filha, encontrando com a filha, né? E imaginando onde a filha estaria. Logo em seguida, uma sirene começa a tocar, que é o parto móvel, aqui. Que ele passa pegando todas as aias, porque uma criança vai nascer. E qual criança é? É a criança da Aia Janine, conhecida da nossa protagonista aqui. Elas já se encontraram uma vez. A Janine, ela fica se exibindo com aquela barriga dela, porque é como se as aias, quando elas engravidam, é como se elas estivessem carregando um troféu. Elas se acham mais do que as outras aias que ainda não engravidaram. Então, elas ficam se exibindo e se mostrando. E hoje vai nascer a criança dessa aia. Então, todas as aias, esse parto móvel que se chama aqui no livro, passa pegando as aias para que elas estejam juntas na hora do parto. E as esposas também. Elas também são levadas para lá, todas elas. E a esposa, né, onde a Janine se encontra, que está gerando um filho para essa esposa, ela também está ali, né? Até o parto, ela é meio uma simulação, ela também tem uma cadeira de parto e as outras esposas ficam junto com aquela mulher, como se ela realmente estivesse tendo um filho. E ela tem ali toda aquela simulação e aquela euforia do nascimento de um filho. E as aias ficam com a aia, né? Até a criança nascer. Quando ela nasce, ela é entregue para a esposa. E aí as outras esposas que vão escolher o nome da criança. E a Aia, no caso aqui a Janine, vai ficar com as aias e ela vai ter um cuidado. Aqui fala que ela pode alimentar a criança até alguns meses, né? Certa idade não. Por alguns meses. E daí ela vai ser enviada para outra casa, para outra esposa, e como ela gerou um filho, ela é tipo, a classificação dela é mais alta do que as outras. Porque as aias que não conseguem gerar filhos aqui, passam por algumas casas e não geram filhos, elas são consideradas não esposas. E o que são essas não esposas? São mulheres que não geram filhos e que, como se fossem excluídas da sociedade, elas ficam em uma colônia, onde elas são excluídas da sociedade, e as aias que não geram crianças também são enviadas para esse lugar. Então, por isso que elas estão sempre preocupadas, sempre querendo gerar um filho para que elas não sejam enviadas para esses lugares, ou, em alguns casos, também elas podem até perder suas vidas
o que deu a entender aqui, pode acontecer coisa pior do que serem enviadas para essas colônias. Depois que acaba o parto, né, as aias voltam para suas residências, né, e a aia aqui, a Ofred, né, que é o nome da nossa aia aqui, ela chega em casa e ela foi chamada pelo comandante para ir no escritório do comandante, mas isso é proibido, as aias não podem se encontrar com o comandante sozinho. Mas o assistente do comandante vai lá avisar ela que ele chamou ela, e como a Serena, né, que é a esposa do comandante, não está em casa, ela arrisca e vai lá saber o que ele quer, porque afinal de contas ele tem que ir, né, não tem muita opção de recusar. E ela chega lá, ela já tá achando que vai acontecer alguma coisa difícil para ela, né? Tipo, ela vai ser assediada, alguma coisa assim, mas não. Ele só quer que ela jogue com ele um jogo que se chama Mexe-Mexe. E que também é proibido, porque as pessoas não podem mais jogar. Tudo é proibido nesse lugar. E ele está tomando um uísque, coisa que também é proibida. E ela acha aquilo tudo muito estranho, mas ela acaba obedecendo. Eles ficam lá jogando, ela ganha a partida e vai embora. E ele fala que é para ela ir embora e ela vai. Ela não entendeu nada. E isso vai se repetir mais algumas vezes. E sempre quando a esposa, né, a Serena, não está lá. Por quê? Porque as esposas também têm as suas... Elas não podem sair de casa, né? Elas não têm autorização. Mas quando uma esposa estiver doente, as outras podem ir visitar essa mulher doente e fica lá fazendo companhia. Então, toda semana tem uma doente, que é provavelmente a desculpa que elas têm para poder sair de casa sozinhas e se reunirem e conversarem sobre qualquer tipo de assunto. Então, toda semana uma está doente. Então, a Serena toda semana vai na casa de uma das esposas e o comandante fica sozinho. E é nesse dia que ele manda chamar a Aya. Ela acaba ganhando algumas partidas e ele um dia recompensa, fala assim que ela vai ter uma recompensa, né, por ela ter ganhado. Ela acha que ele está deixando ela ganhar de propósito, né? E ele dá revistas para ela, começa a mostrar revistas, pergunta se ela quer ler, livros que também são proibidos, né? E ela conta a história também do desaparecimento das revistas, quando as revistas começaram a desaparecer, quando a imprensa foi proibida de divulgar notícias, editoras foram fechadas, e ela vai contando aqui o processo que aconteceu isso. Ela também conta a história dela, que ela sempre ia num lugar buscar cigarro, né, no mercadinho, né, e lá tinha uma senhora e batia sempre o cartão dela, acho que tipo um cartão de crédito, pelo que ela descreve aqui. E ela foi num dia, no outro dia ela foi lá de novo e essa senhora já não se encontrava mais, que estava lá, era um rapaz que digita o número do cartão dela e dá como cancelado. E ela fala, não, é impossível, né, que ela sabia que tinha dinheiro, mesmo assim ela acha tudo muito estranho, liga lá na agência e ninguém atende. E ela fica muito desconfiada disso. E ela vai descobrir depois, que todo o dinheiro que ela tem, ela não pertence mais a ela. Todo o dinheiro dela vai ser transferido para a conta do marido. Só uma figura masculina agora tem autorização para lidar com dinheiro. E ela acha isso um absurdo. E nesse mesmo dia, ela vai ser mandada embora, ela e todas as mulheres que trabalham na empresa dela. E essa empresa onde ela trabalha, eles passam livros para disquetes. Essa é a função dela. E todas as mulheres que trabalham nesse lugar são mandadas embora ao mesmo tempo. E o chefe fala para elas que elas têm que sair logo, porque são ordens, e ele vai ser prejudicado se elas não forem embora. E assim, rapidamente, ele chega, anuncia, fala para elas pegarem as coisas delas e vão embora. Sem nenhuma explicação, sem falar porque elas estão sendo mandadas embora, sem nada, simplesmente são mandadas embora. E a amiga dela, aquela Moira,
Ela liga lá desesperada para conversar, né? Porque o marido dela não está em casa e a Moira vem e fala que ela também foi proibida de mexer com o dinheiro dela, mas ela vai transferir por um amigo, vai ser transferido por um amigo para que ela possa retirar o dinheiro. E ela acha tudo isso muito estranho e ainda vão ter algumas reivindicações, alguns protestos nas ruas, mas são bem pequenos os protestos aqui que ela fala. E o marido dela fala que ele acha que ela não deveria ir, porque não vai mudar nada. E daí ela vai contando esse processo de que as mulheres começaram a ser proibidas de ler revistas, de ler livros e de terem o seu próprio dinheiro. Foi gradualmente cada vez ficando pior. E também ela vai falar aqui que como ela começou a ter essa intimidade com o comandante, na hora lá que ela vai fazer o ritual de acasalamento lá, ela sente que as coisas mudaram. Antes era um processo artificial, ela estava ali como função de reprodutora apenas, ela não tinha nenhum pensamento sobre aquilo. Era como se ela tivesse sido anestesiada, ela não sentia nada. E a partir desses encontros, essa amizade, aparentemente, que começou a acontecer entre os dois, algo mudou e ela começa a ficar preocupada, porque se a esposa percebe alguma coisa, é lógico que ela vai ser mandada embora e a culpa vai cair só sobre ela, né? O comandante não vai sofrer nenhuma consequência. Então ela fica meio que desesperada, mas mesmo assim ela não consegue parar de encontrar com o comandante, que é a oportunidade que ela tem de saber o que está acontecendo no mundo, de ler alguma revista, de ter alguém para conversar. E ela se sente protegida também, mesmo ela sabendo que ela corre um risco e que se algo acontecer ele não vai ficar do lado dela, mesmo assim ela ainda tem o sentimento de proteção. E ela aproveita essa oportunidade de intimidade ali entre os dois e começa a fazer perguntas para ele. Começa a perguntar também sobre a antiga Aya, que estava ali antes dela, e descobre que ela tirou a própria vida. Mas ela ainda não sabe o motivo, mas ele já falou para ela e falou que não quer que isso aconteça com ela também, por isso que ele também está dando atenção para ela, para que ela não se sinta sozinha. E também ela descobriu aqui, em uma das suas saídas com uma outra Aya para fazer compras para a casa, que existe algo aqui entre as Ayas, alguma resistência, alguns encontros. Ela ainda não sabe o que é, mas a Aya já só fez umas perguntas para ela, a outra Aya, né, que sempre sai com ela, e deu a entender que elas não são tão certinhas como ela imaginava que era. Elas também fazem coisas por baixo dos panos. E é isso que aconteceu até agora. E aqui no final, o último capítulo, ela está pensando em tirar proveito dessa amizade que ela está tendo com o comandante, tirando coisas dele, como loções para passar na mão, porque elas não podem ter nenhum luxo, né? E algumas outras informações que, pelo visto aqui, ela vai começar a tentar tirar do comandante. Principalmente para saber onde está a família dela, né? O marido dela e o que está acontecendo fora daquilo que é o mundo dela agora. Porque agora ela não tem liberdade para nada, ela não pode fazer nada, e a única maneira dela saber o que está acontecendo fora daquele ambiente é se alguém trouxer a informação para ela. Bom, esse foi a segunda parte do conto da Aya. A próxima leitura será a partir de a noite até o capítulo 15, noite também. Tem muitas noites aqui. E daí é o fim. Vamos encerrar a leitura desse livro. E depois eu vou fazer uma resenha geral, sem spoiler, para quem quiser saber algo sobre livros, mas sem saber o que acontece totalmente dentro do livro. Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comente aí se você já leu, o que você está achando.
de saber todos os detalhes dos acontecimentos do livro, que eu vou gostar muito de saber. Quem sabe eu não faço mais desses tipos de resenha, né, contando a história do livro inteiro para vocês. Quem não tem paciência para ler, eu vou ler para vocês. Talvez seja uma forma de vocês se interessarem mais por livros, né, por leituras. Não é um audiobook, né, é um pouco diferente, porque eu não leio linha por linha, mas eu falo a maioria dos detalhes e todos os acontecimentos aqui. Bom, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!